Boa noite, queridos. A paz, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor porque você está aqui e porque nós nos uniremos para cultuá-lo, amém? A gente está aqui para prestar culto. Eu gostaria, por favor, de que fosse aberto a Bíblia em Tiago 5, versículo 14. Hoje nós vamos iniciar o culto de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos cumprir esse princípio. Alguém entre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Pode passar. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Só até aí, tá bom. Queridos, o pastor Murilo, a grande maioria sabe, mas ele anda com problemas musculares. Não é nada muito grave, mas tem dificultado ele estar aqui presente conosco, e já faz alguns dias. Por isso, eu quero convidá-los para nós fazermos essa, coloca na versão atualizada, e a oração feita com fé, é essa oração que nós vamos fazer agora, amém? Eu quero te convidar a se unir comigo, para que nós coloquemos a vida dele diante de Deus, e para que Deus faça realmente um milagre, porque já faz dias que ele está sofrendo com dores musculares e tendões, então eu quero te convidar para nós entregarmos esses momentos para Deus e clamarmos em uma só voz pela vida do nosso pastor, amém? Deus amado, Pai querido, nós queremos entrar na sua presença neste momento, Deus. Estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque queremos celebrar, Deus, as suas maravilhas, queremos adorar seu santo nome, queremos te exaltar, Deus, queremos trazer o seu reino para este local, Pai. Em nome de Jesus, faz presente neste momento, Deus, que o seu Santo Espírito enche esta igreja, Deus, toque os nossos corações, que o seu Santo Espírito, Deus, enche este lugar, Deus, que o seu vento sopre sobre nós, e que principalmente, Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, Pai. Nós estamos aqui para te entregar um aroma suave, Deus, que seja agradável, e que o Senhor receba, Deus, essa adoração, porque é de coração, e o único objetivo de estarmos aqui é o Senhor, Pai. Deus, nós aproveitamos este momento, Pai, ainda na sua presença diante de Ti, e clamamos, Deus, pela vida do pastor Murilo, Pai. O Senhor sabe, Deus, que ele tem sido uma ferramenta em Tuas mãos. O Senhor sabe, Deus, que ele tem honrado o Seu nome, tem trabalhado incansavelmente para o Seu reino, Deus. Por isso, Deus, nós te pedimos, Pai, para que o Seu nome seja honrado e glorificado, Deus, que o Senhor leve um milagre na vida dele, Pai, que o Senhor o visite, Deus, e que o Senhor, que é o médico dos médicos, Deus, toque, Deus, coloque, Deus, cada músculo no seu lugar, cada tendão, Deus, cada articulação, Pai, que ele possa sentir conforto, Deus, refrigério, alívio, Pai. Nós como igreja, Deus, obedecendo o mandamento da sua palavra, com fé, nós clamamos, Deus, porque nós acreditamos, Deus. Sim, Pai, nós acreditamos no poder do Seu nome, Pai, e é no poderoso nome de Jesus que nós pedimos, Deus. Visita o pastor Murilo, Pai, coloca a sua mão sobre ele, Deus, e restaure, Deus, cada peça, cada músculo, cada articulação. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Desde já te agradecemos, louvamos e exaltamos Seu santo nome, Pai. Amém.
Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Santo é o teu nome, Senhor. Aqui estamos, ó Pai, diante de Ti para Te adorar, ó Deus. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Sinta-se à vontade, ó Pai. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, Senhor, pela graça que me salvou. Aqui estamos nós, ó Pai. Eis-me aqui, no colo dos Teu amor, na tempestade ouvi Tua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Fala para Ele nessa noite, diga para Ele: Senhor, estou aqui. Eis-me aqui, no colo do Seu amor, na tempestade ouvi Tua voz, pelo meu nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Sinta o Espírito Santo te abraçar neste momento. Ele está aqui. Olha o que Ele disse para você nessa noite. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos.
e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou, te alcançou. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Me alcançou. E sempre, e sempre, e sempre me alcançará. Santo, santo, santo és, santo és. Oh, maravilhoso. O seu amor me alcançou. Ele te alcançou e ele sempre te alcançará. Não importa a dificuldade que você esteja passando, o amor do Senhor, Ele sempre prevalecerá na sua vida. Ele sempre estará com você. Ele nunca te deixará só. Nunca, nunca, nunca te abandonará. Oh, Santo. Por mais que o mundo tente dizer pra você que você não presta, por mais que o mundo tente dizer pra você que você não tem valor, nessa noite eu queria declarar algo bem forte pra sua vida. E você vai cantar junto e você vai declarar com toda a sua força, porque é o que o Espírito Santo manda te dizer nessa noite. Não olhe para trás, não olhe para o seu passado, não olhe para aquilo que passou. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Jesus está escrevendo uma nova história para você nessa noite. Ele está estabelecendo novos rumos de vida para você. E Ele manda te dizer que os pensamentos deles por você é muito maior do que você pensa, é muito maior do que você pode imaginar. Oh, então erga a sua voz e diga bem forte: seus pensamentos são maiores que os meus. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor. Só a igreja aí declare seus pensamentos. Seus pensamentos são todos preciosos.
Santo, sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Ele te alcançou, Ele te libertou, te fez livre. Oh, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Maravilhoso és tu, Pai. Maravilhoso és tu, Senhor. Espírito Santo, venha habitar em nós, Pai. Venha fazer morada em nossos corações. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar aqui, Senhor. Essa casa é tua, Pai. Essa casa é para você, Senhor. E não existe nada, nada, nada mais que possa habitar nessa casa se não for o teu Espírito, Senhor. Essa casa é sua, Senhor. Eu sou teu. A tua igreja é tua. Somos teus, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
lamparinas estão acesas. Só estou esperando. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Estamos te esperando, Senhor. Vem, Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era. Oh, não imaginava, Senhor. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo, que era meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui.
Pode morar aqui, Senhor. Adorado és tu, Pai. Não há outro como tu, Senhor, não há outro. Com Deus Altíssimo.
Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Sinta-se à vontade. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Mandando o microfone. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse Glória a Deus por esses momentos, amém? Gostaria de chamar as crianças para nós separarmos os cultinhos. Eita, criançada bonita. Metade da igreja. A gente brinca, né, que vai ter um dia que nós vamos lá para a salinha para as crianças ficarem aqui, mas a brincadeira está começando a ficar séria. Querido, mesmo sentado, ergue sua mão para cá, vamos abençoar a pastora, amém? Ela tem uma palavra poderosa para a gente. Deus amado, muito obrigado, Deus, por esses doces momentos, Pai. Obrigado por nos permitir a graça de te sentir, Deus, de podermos entrar na sua presença, Deus. Obrigado, Deus, por ter rasgado aquele véu, Pai. Obrigado por ser onipresente. Nós te amamos, Deus, nós te adoramos e te pedimos, Deus, recebe esse louvor, Pai, foi de coração. Recebe, Deus, como aroma. Nós queremos, Deus, honrar o seu nome com esses momentos e te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai, encha, Deus, o seu Santo Espírito, Deus, sobre a Luciana, Pai, e que o Senhor tome conta, Deus, da mente, do coração, e que ela seja apenas uma ferramenta em suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que seja uma palavra que vá como uma flecha, Deus, que acerta o alvo. Nós queremos, Deus, ser uma igreja apta a receber a sua palavra, Deus. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Por isso, desde já eu te peço, Deus, que o Senhor cative a nossa mente, o nosso coração, o nosso foco, para que a gente possa receber essa semente que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, faz de nós um terreno fértil, Deus, e faz da pastora, Deus, uma ferramenta poderosa em suas mãos. Nós louvamos o seu nome e abençoamos em nome de Jesus, amém. Amém? Paz do Senhor, igreja, amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Não sei se vocês vão estar falando aleluia, glória a Deus até o final não, amém? Mas, às vezes a gente leva umas cajadadas do Senhor, a gente sai assim meio manco, tô brincando. Mas queridos, quero confessar algo para vocês. O nome da palavra de hoje é despertar. Então eu queria que você falasse bem alto, despertar. Despertar. Desperta a igreja, desperta, é despertar. Amém? E eu confesso para vocês que durante o dia eu tinha preparado outra ministração. Ainda de manhã Deus faz essas coisas com a gente, né, queridos? Ainda de manhã, quando o pastor Murilo falou para eu estar trazendo a palavra, né, que ele estava com dores nas costas, vocês sabem, ele tem tido dores na coluna, nós oramos por ele nesse início de culto. E aí, como era culto de ceia, né, veio, vou pregar sobre a cruz,
né? E falando com ele, ele também tinha algo parecido que estava sendo preparado. Mas quando foi de tarde, 4:30 da tarde, o Senhor vem com essas coisas dele. Então eu tenho certeza que é do Senhor para mim e para a sua vida, amém? Tenho certeza que essa palavra veio do Senhor para nós, porque se fosse de mim, queridos, ele podia começar a falar às 7 da manhã, que ia ser bem mais tranquilo, amém? Porque 4:30 da tarde, queridos. Ainda levei minha menina para fazer lá a apresentação da ginástica que hoje teve. Na hora que eu cheguei pronta para só ir para o quarto orar e concluir a mensagem, pronto, Deus manda outra. Aí eu falei, amém, Senhor, melhor obedecer, né? Então nós vamos dentro da direção que o Senhor está dando, amém? Mas, queridos, de onde começou a vir essa ministração? Na verdade, hoje de tarde, na hora que eu estava lá na apresentação de ginástica, foi passando um filme assim na minha mente sobre algumas coisas que nós vamos conversar e eu vou discorrer aqui. Mas nós estamos num tempo muito propício para tudo isso que Deus começou a ministrar comigo. E eu falei, Deus, e eu achando que era algo só sobre a minha vida. Mas depois chegando em casa, no meu quarto, orando, Ele falou, não, é com a minha igreja, é com a minha noiva, é com todos, né? E nós estamos em dezembro. É sempre um encerramento de ciclo e no início de outro ciclo. Eu amo dezembro, eu amo janeiro, porque são 2 meses muito interessantes. Até sem você querer fazer reflexão nenhuma, você faz reflexão. Deus é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, que até quando a gente não quer pensar, a gente pensa, né? A gente não se prepara para fazer uma reflexão de final de ano. Eu vou entrar no meu quarto e fazer uma reflexão de final de ano. Tem uns que fazem isso. Eu já fiz isso muitas vezes, por muitos anos. Até descobrir o câncer, porque daí eu vi que não adiantava eu planejar muita coisa, porque ele que ia planejar tudo por mim. Mas até eu ter o câncer, sempre a gente sentava em dezembro, eu e meu esposo, pastor Lucas, e a gente começava a rascunhar como tinha sido o nosso ano. E a gente falava, não, isso daqui a gente não fez tudo que deveria, vamos fazer mais isso. E a gente traçava metas, né? A gente traçava metas em todos os campos da nossa vida. Não, espiritualmente, vamos ver, o que a gente pode fazer para melhorar? Não, profissionalmente, o que nós vamos fazer para melhorar? Não, em casa, a família, e a gente ia conversando e a gente escrevia, queridos. E isso é muito bom, amém? E é claro que eu tive uma situação diferente ali no meio do caminho com o câncer que me fez parar de fazer planos, porque eu vi que eu não tinha como controlar muitas coisas, né? Mas eu tenho certeza que a sua mente, seu coração, eles já estão sendo levados a esse momento de reflexão. Como o meu coração, a minha mente, também já está sendo levada a esse momento. E a nossa vida é isso, é de encerramentos de ciclos, né? E despertamento de ciclos. E isso a gente vive a vida inteira. Às vezes a gente está na escola, está terminando um ano e está começando outro ano. Às vezes você ingressou na faculdade e você fala, não, agora eu tenho que fazer diferente, porque eu já brinquei um pouco na escola, mas agora eu estou indo para a faculdade, é a profissão que eu vou exercer o resto da vida, eu preciso estudar, né? Quantas gravidinhas nós temos aqui? Temos gravidinhas aqui? Olha lá, gravidinha. A grávida, queridos, pensa uma metamorfose ambulante, não é? Antes da gente estar grávida, a gente é lá mulher, e aí de repente você descobre que está grávida. Ali está encerrando um ciclo da sua vida e começando outro, de 9 meses. Mas depois desses 9 meses também está encerrando um outro ciclo e começando outro, que o bebê sai da barriga e vai para a cabeça, não é assim que o povo fala? Para a cabeça e para o braço, né? E a gente daí fica aquele tempo sem dormir, preocupada e cuidando daquele bebê. Então é isso, a nossa vida, ela é feita dessa forma. Deus nos fez dessa forma. E Deus fez tudo dessa forma. Ele tem um ciclo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes 3, você conhece a palavra, está escrito que há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo, né, para se arrancar o que se plantou. Então, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, porque tudo tem os seus ciclos. E aí Deus começou a falar comigo sobre o despertar. E eu peguei o significado da palavra despertar. Despertar é fazer sair do sono ou do estado dormente. É acordar, é se espertar, é sair da inércia, é readquirir força. E nós temos ouvido falar, começou a vir ao meu coração, que na época da política, há alguns anos atrás, o Brasil acordou.
E aí a gente começou a ouvir falar, o gigante acordou. Quem já ouviu isso aqui? O gigante acordou. Pode colocar aquela foto, por favor? O gigante acordou. E a gente começou a ouvir, e a gente começou a ver que os políticos que eram inertes e corruptos, eles começaram a cair. Ainda temos problemas no Brasil? Temos, mas a gente está vindo de um despertamento, e a gente está vindo de um avivamento na política, vamos dizer assim. A gente está vindo de uma consequência desse despertamento, em que a gente vê as pessoas ávidas, com vontade de entender sobre a política do nosso país, com vontade de entender quais são esses cargos, por que estão lá, quanto que eles ganham. Gente, acho que nunca o portal Transparência foi tão acessado. O portal Transparência sempre existiu, lá tem o salário de todo mundo, o que ganha, o que não ganha, quando ganha, por que ganha. Mas as pessoas estavam sempre alienadas, né? Ninguém estava preocupado, a gente estava dormindo. O Brasil estava dormindo. A Argentina estava dormindo quando tudo deu errado lá, quando foi tomada, quando entrou nesse comunismo. A Venezuela a mesma coisa, mas o Brasil não. O Brasil é o país do avivamento. E quando nós falamos isso, quando nós falamos que nós somos o país do avivamento, espiritualmente falando, a gente começa a ver um país que não ficou dormindo. Quando viu que ele ia ser tomado, ele acordou. O Brasil acordou. Coloca outra foto do Brasil, por favor. O povo foi para as ruas. E o povo brasileiro, ele alterou o seu status de deitado eternamente em berço esplêndido, para verás que um filho teu não foge à luta. E isso é o nosso país, e isso sou eu e é você. E é nesse local que nós fomos plantados. E é nesse local que Deus está movendo um despertamento. Porque isso também surgiu da igreja. Isso surgiu da igreja. A igreja começou a despertar. A igreja parou de pensar, eu vou ficar aqui parada, eu vou ficar aqui sem fazer nada, porque eu não me envolvo com política. E a igreja começou a se levantar e falou, não, agora estão mexendo nos princípios que eu acredito, estão mexendo na Bíblia que eu acredito, estão mexendo com o meu Deus e eu não vou aceitar. Agora eu vou despertar. E a igreja, junto com tantos, mas uma força grande da igreja, dos cristãos desse país, foram para as ruas. Despertou um gigante chamado Brasil. Mas o que nós vamos ver nos próximos dias, a partir do próximo ano, eu creio, porque Deus tem falado isso muito, com muitos profetas, e hoje, enquanto Deus falava comigo, queridos, foi muito intenso, das 4h30 às 6h da tarde ali, e eu tentando escrever, falei, Deus, acho que não vai dar para escrever tudo, o Senhor me ajuda aí lembrando lá, em nome de Jesus, porque vai ser assim. Mas o que Deus veio mover no meu coração, é que assim como a gente tem visto nos últimos anos, assim como nós temos visto um país, um gigante que acordou, nós vamos ver uma igreja que acordou, uma igreja que se levantou, uma igreja que foi avivada pelo Espírito Santo e que manifestou, e que vai manifestar, e que já está manifestando a glória de Deus, amém? Você pode colocar outra foto, por favor? Aquela que fala da igreja, a outra que eu enviei. Amém. A história não acabou. A igreja avança, o inferno recua. Toda vez que a igreja avança, o inferno precisa recuar. Vocês já ouviram aquela... Não é um ditado, eu acho que é uma lei da física, né? É uma lei da física, eu já preguei sobre isso. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Pois é. Trevas e luz também não. O diabo e Deus também não. O diabo já tomou território demais. Está na hora dele recuar em nome de Jesus, amém? Está na hora da igreja avançar. E está na hora do inferno recuar. Nós não vamos mais aceitar as investidas do diabo contra a noiva de Cristo, contra os nossos filhos, contra os filhos do Senhor, contra os filhos da luz. Não. Nós vamos com o nosso luzeiro. Nós vamos com o nosso luzeiro, com o luzeiro do Senhor, acabar com as trevas em nome de Jesus. Amém? Eu queria que abrissem, por favor, a palavra do Senhor em Efésios 5:14. Eu vou ler do 14 ao verso 21. Efésios 5:14.
Deixa na RA, por favor. Vou ler todos na RA, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa palavra diz: desperta tu que dormes. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar: desperta tu que dormes, levanta-te, seja iluminado. Queridos, a primeira parte ali do verso diz: desperta-te, desperta-te. E a Bíblia, ela traz em muitas passagens, a situação de quem está dormindo como uma situação de quem está morto. E ela traz em muitas passagens, mostrando que a nossa morte física não é o fim, mas a morte espiritual sim. A morte física não é o fim. Você pode repetir comigo? A morte física não é o fim, mas a espiritual sim. Olha o que diz a palavra do Senhor: quem estiver em Cristo, ainda que morra. Quem estiver em Cristo, ainda que morra. Então eu posso presumir que o contrário é verdadeiro. Quem não estiver em Cristo, ainda que viva, morrerá. E nós estamos vivendo um tempo, já há alguns anos, em que Satanás, ele conhece a palavra. E ele entendeu muito bem isso. Ele não está preocupado em nos matar fisicamente. A gente lê lá em João 10, acho que 10, que fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus falando: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando nós vemos lá, ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio para matar, roubar e destruir, a gente fica pensando naquela destruição como morte. Ele quer me matar, o diabo quer me matar, o diabo quer me matar. Sim, ele quer nos matar, mas ele quer nos matar espiritualmente, porque daí é ele que ganha. Se ele nos matar fisicamente, quem ganha é o céu. Se nós estivermos bem espiritualmente, e ele nos matar fisicamente, o que vai acontecer? É o céu que vai encher. É o céu que vai encher. Se uma pessoa morre, mas ela é salva, ela vai para o céu. E por mais que a gente se entristeça com a perda, e quantas perdas nós tivemos nesses últimos tempos, por mais que a gente sofra com a perda, o céu está em festa. O céu fica em festa, porque é um filho que volta para sua casa. Nós não somos dessa terra. Nós estamos vivendo nessa terra, mas nós somos do céu. Lá é o nosso lugar, lá é a nossa morada. Nós precisamos entender isso. Nós somos seres espirituais que habitamos um corpo. E às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso corpo físico e nós esquecemos a nossa alma. Nós esquecemos o nosso espírito. Mas Ele quer nos matar espiritualmente. Há pessoas que estão às vezes dentro das igrejas, mas estão mortas espiritualmente. Nós ouvimos testemunhos todos os dias disso. E isso é uma artimanha do diabo. Por quê? Porque se ele faz isso, ainda que nós estejamos vivos, nós estaremos mortos. Quem ganha é o inferno. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Queria que abrisse, por favor, Mateus 25:5. Dentro dessa passagem eu quero falar um pouquinho sobre as virgens, e você conhece essa passagem. Ela é muito conhecida, nós até cantamos aqui o louvor falando um pouco das lamparinas. Em Mateus 25:5 diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui fala das noivas.
e as noivas adormeceram. Nós vemos na palavra do Senhor, Esther, por exemplo, estava adormecida, ela não estava enxergando que o seu povo ia perecer. A rainha Esther, e Deus foi lá e levantou alguém para acordá-la, para chacoalhá-la. Mordecai falou: escuta aqui, você está aí para fazer o quê? Você está achando que você foi chamada para ficar aí sendo rainha, só para ficar tomando banho dos óleos essenciais e ficar perfumada para o rei? Não, acorda, levanta, Esther. E Deus vai mostrando que Ele fez isso em tantas situações. A gente vê, por exemplo, Marta. Marta estava muito viva fisicamente. Ela estava lá trabalhando igual uma louca. E aí Jesus chega para ela e fala: Marta, Marta, você está muito viva fisicamente, mas Marta, acorda, porque tem coisa mais importante. Espiritualmente você está morrendo, Marta. Maria escolheu a melhor parte, ela está aqui me ouvindo e você está só correndo. E aí Jesus foi lá e chacoalhou Marta. A gente vê Pedro, Tiago e João. Eles estavam ali dormindo quando Jesus estava no Getsêmani. E aí Jesus chega para eles e fala assim: escuta, vigiem, vamos acordar, vamos orar, é tempo de orar. Vocês não sabem o que está por vir e vocês estão aí dormindo. E Jesus estava ali despertando. Mas esse mesmo Jesus está aqui hoje, Ele está te despertando em nome de Jesus, amém? Ele está querendo despertar a sua noiva. Acorde enquanto há tempo. O inimigo quer que a igreja adormeça. Assim como na política, os maus políticos, os endemoniados, Satanás usando maus políticos, pessoas que estavam ali para matar, roubar, saquear, destruir o nosso país. O que eles queriam? Que o povo ficasse dormindo. Eles queriam o quê? Que o povo não acordasse, que o povo não entendesse de política. Satanás não quer que você entenda da Bíblia. Satanás não quer que você louve a Deus. Ele não quer que você esteja nos cultos. Ele não quer que você esteja na IBD. Ele não quer que você abra a Bíblia na tua casa. Ele quer que a Bíblia fique somente com aquela página do Salmo 23 ou do Salmo 91 amarelada. Aquela Bíblia que nunca é aberta. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Como os maus políticos fizeram tantos anos com o nosso país. Um reflexo do que o inferno tem para nós. Mas nós estamos sendo despertados. No nome de Jesus, amém? Continuando ainda no verso 14. A segunda atitude é de se levantar. Porque diz assim: levanta-te de entre os mortos. E eu queria que você falasse com voz de autoridade para quem está aí do seu lado: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Queridos, as virgens, elas haviam se deitado. E elas chegaram a se levantar, mas tarde demais. Talvez elas estavam com muito sono. E sabe aquele dia que a gente não quer acordar? Que o despertador toca, você fala: ai, mais 5 minutos, daí você perde a hora. Porque você está muito cansado. Mas Deus está falando que tem um tempo para nós levantarmos. E o tempo é agora. O tempo é agora. É hora de nós levantarmos. Queria que abrissem, por favor, Mateus 25. Vou ler 6 e 7. Acordar e levantar, queridos, são coisas diferentes. E nós precisamos ficar atentos para isso. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Sabe, queridos, às vezes a pessoa acorda. Você quer ver uma coisa? Em relação, por exemplo, à saúde. Por muito tempo, meu esposo sempre falava, eu sempre fui muito sedentária. E ele falava: Luciana, precisa fazer um exercício, vai fazer alguma coisa. Eu falava: não tem tempo. Não sei se alguém aqui já falou isso. Amor, não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer. Eu levanto cedo, eu isso, eu aquilo, e eu oro, e eu tenho escritório, e eu vou trabalhar, e eu isso, e depois tem a Isabela na hora do almoço, e tal, e chega a noite, tem as coisas. Eu não tenho tempo de fazer exercício. E eu sempre falava isso. Depois, durante o câncer, eu acordei.
Deus me despertou para muitas coisas. Eu acordei, mas eu continuei deitada. Eu acordei e falei, Deus, muitas coisas Deus começou a ministrar comigo. Sobre essa questão física, a questão dos exercícios, mas também muitas coisas da minha vida espiritual. E Deus começou a falar comigo, mas eu ainda continuava sem atitude. Eu estava ali deitada, acordada. Eu acordei, eu sabia já o que estava acontecendo à minha volta, porque quem está dormindo está totalmente à mercê. Quando você está dormindo, o que acontece? Você não vê às vezes a noite passar, a não ser que você tenha um sono muito leve, que um barulhinho, você acorda, você olha. Mas caso contrário, quem tem aí o sono pesado, você deita e do jeito que você deita, você levanta. Se alguém às vezes passou pelo seu quarto, se aconteceu alguma coisa, às vezes as mamães, os papais aí, tem um que tem o sono pesado, chega no outro dia e fala, você viu que o fulano teve febre? Aí o outro fala assim, nem vi, você levantou e foi lá ver? Eu nem vi. Por quê? Porque quando a gente está dormindo, queridos, quando a gente está dormindo, as coisas estão acontecendo à nossa volta e nós não estamos vendo. E a igreja por muito tempo ficou assim, dormindo, e as coisas acontecendo à nossa volta. E nós, como filhos de Deus, seres espirituais, mesmo às vezes estando dentro da igreja, muitas vezes eu estive assim, eu estou falando por mim, e eu sei que pode servir muito para você. Às vezes você está na obra de Deus, você está fazendo tantas coisas, mas você não está enxergando algumas coisas à sua volta. Então naquele momento Deus me acordou, eu tive um choque de realidade, eu fui acordada. Sabe quando você acorda, mas fica na cama? Você ainda não tem ação, você está acordado, você está vendo o que está acontecendo à sua volta, você está vendo o dia passar. Mas aqui, Deus fala conosco, não é só acordar. Você pode repetir bem alto, não é só acordar, mas é se levantar. Então, queridos, nós precisamos acordar e levantar, porque uma das coisas que o diabo faz, às vezes a gente acorda, mas ele nos retém na cama. A gente fica sem atitude, a gente fica inerte, a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Como eu era, por exemplo, no passado, em relação a algumas coisas da minha vida espiritual e também em relação ao exercício. Eu sabia que precisava fazer, mas eu não fazia. Você sabe que você precisa, mas você não faz. Agora eu gosto? Não, ninguém falou que precisa gostar para fazer. Amém? Amém? Nós temos que ter atitude. A vida com o Senhor não é sentimento, é decisão, é posição. Ah, mas eu não sinto de ir para o quarto agora orar. Ora sem vontade mesmo. Ah, eu queria ser uma pessoa de oração. Começa a orar. Um dia eu estava ouvindo uma palavra da pastora Camila Barros e eu morri de rir. Porque ela falou assim, que ela chegou para uma mulher da igreja, que era uma mulher de muita oração, e que o sonho dela era ser uma mulher de oração. E ela chegou para essa mulher e falou assim, olha, eu não sei o que eu faço. Como que eu faço para orar igual a senhora ora? Ela falou, é só orar. Ela falou, mas eu não sinto de orar. Ela falou, minha filha, oração não é sentimento, você não precisa sentir nada, você começa a orar. E aí você não está sentindo, você ora, você quer, você ora, você não quer, você ora de novo, e vai orando. E é assim que tem que ser a nossa vida cristã. Amém? Uma vida de posicionamento. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com posicionamento. Amém? A primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos doentes é o quê? Deitar. Não é assim? Ai, não estou muito bem hoje. Vou dar uma encostadinha. E a gente deita. Aí a gente às vezes até quer se enganar e falar, não vou para o quarto não, mas deita na sala. Por quê? Porque o seu corpo está pedindo para descansar. Mas a igreja se levanta. A igreja do Senhor está levantando para avançar contra o inferno em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar sobre um terceiro passo, sobre ser iluminado. Diz lá no verso 14. Eu vou até ler ele aqui novamente. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E Cristo te iluminará. Você viu que tem duas atitudes que dependem de você? Desperta tu que dormes, levanta, e Cristo te iluminará. E Cristo te iluminará. É claro que até para acordar nós precisamos do Senhor, da misericórdia do Senhor. Mas queridos, é atitude, é posição,
Eu quero despertar. Eu quero levantar. E Cristo vai me iluminar em nome de Jesus. Amém? Nós vemos que a palavra diz muito sobre a luz. A palavra diz que a luz incomoda as trevas, a luz dissipa as trevas. Ela diz que nós somos a luz do mundo, mas a verdade é que nós não temos luz própria. Vamos abrir, por favor, Mateus 5, do 14 ao 16. Vamos ver o que diz a palavra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Eu queria que abrissem também João 8,12. João 8,12. Olha o que diz. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Para nós entendermos que nós não temos luz própria. Nós carregamos a luz do Senhor. Nós carregamos a glória do Senhor. Mas nós somos somente um vaso. Somente um instrumento nas mãos de Deus. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente tenha a luz da vida, queridos. Quando eu vi o André Mendonça, que agora vai assumir como ministro do STF, eu não sei se você viu na internet o discurso dele. Todo mundo viu a Michelle Bolsonaro pulando lá e orando em línguas, né? Feliz da vida que o André Mendonça entrou. E a gente fica olhando, é claro que a pessoa que gravou, estava gravando eles ali num momento mais privativo, nem deveria fazê-lo, mas como nos alegrou ver aquilo, não é verdade? A gente vê a luz de Cristo naquelas pessoas, a luz de Cristo se manifestando na mulher do presidente. Gente, qual país que tem isso? Brasil, país do avivamento, amém? Brasil, país do avivamento, a maior autoridade do nosso país, o presidente. Tem uma esposa que estava lá orando, desesperada, intercedendo, confiando no Senhor e depois glorificando a Deus em línguas. Por quê? Porque um pastor está assumindo um cargo no STF. Um pastor está assumindo. E no discurso dele ele falou: olha, eu respiro porque o Senhor me deu ar para respirar. Eu amo porque Ele me amou primeiro. E esse é o discurso dele. Esse é o discurso desse homem. E ele vai ser luz lá dentro. E as trevas vão tentar oprimir? Vão. Mas ele vai resistir, porque a igreja está despertando. A igreja vai se levantar. A igreja vai orar. A igreja vai adorar. A igreja vai interceder por aquele homem. Nós não podemos deixar nenhum dia sequer de orar pelas autoridades constituídas nesse país. Aquelas que são cristãs em especial. Claro que toda autoridade nós precisamos nos submeter. Mas aqueles que são cristãos nós precisamos orar e abençoar para que eles possam resistir. Você já imaginou o nível de pressão que uma pessoa dessa vive no trabalho dele? Você consegue imaginar? Queridos, eu trabalho fora. Eu estive aqui na Procuradoria do Município por 8 anos, trabalhando com pessoas cristãs, uma bênção. Nunca me pediram para fazer uma coisa errada. Eu nunca cheguei no meu trabalho e o prefeito falou assim: dá um jeito de fazer isso. Nunca. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não, eu nem tinha ficado lá. Mas para a glória do Senhor, ele sempre falava: dá para fazer isso? Como que faz? Não, desse jeito não dá. Então como que faz? Façam o certo. E aí você imagina. E já tinha dias que eram difíceis. Por quê? Muito trabalho, muita pressão, muita coisa para entregar, muita coisa para resolver, muita decisão para tomar. Agora você imagina se no meio de tudo isso, trabalho, correria, pressão, decisão para tomar, ainda tiver o inferno em cima. Ainda todo mundo que está à tua volta for endemoniado e quiser ali, está ali para te matar, aquela opressão, tentando fazer você sucumbir.
querendo que o Filho de Deus recue. Ele não vai recuar, porque a igreja vai avançar em nome de Jesus. Amém? Eu fico pensando, queridos, às vezes tem dias que eu vejo lá o presidente, ele tem aquele jeito brincalhão, né? Até extrovertido demais para alguns que não gostam muito do jeitinho dele, tomando lá o café no copo americano. Mas tem dias que eu olho assim, eu vejo no semblante dele cansaço. Eu falo, Deus, abençoa esse homem. Abençoa, Senhor, guarda esse homem. E aí um dia, eu estava conversando com um advogado, ele falou, já vi que você é bolsonarista. Porque ele não é cristão, esse advogado, claro, né? E aí ele olhou e falou assim, eu já vi que você é bolsonarista. Eu falei, eu não sou bolsonarista. Só que eu defendo, quem defende os meus princípios, os princípios que eu acredito. Enquanto ele defender Deus e a família, eu estou com ele. Se ele parar de defender Deus e a família, eu não estou com ele. É simples assim. Não se trata de pessoas, se trata de princípios, se trata do que eu acredito. Eu vou andar com quem faz e fala aquilo que eu acredito. Eu não vou andar com quem faz as coisas contrárias ao que eu acredito, ao meu Deus, a Bíblia, eu não vou. E é isso que a igreja tem que entender. Não importa, eu gosto do fulano, eu não gosto do fulano. Vamos parar com esse negócio de sentimento, queridos. O sentimento nos engana, as emoções nos enganam. Vamos deixar esse negócio de emoção de lado? A igreja está no momento de ter maturidade, nós estamos no momento de crescer, nós estamos no momento de entender, parar com essa coisa de criança, de não gostei do que ele falou, não gosto, esse presidente que ele fala, esquece isso. Enquanto ele defender Deus, a família, a pátria, nós estamos com ele. Enquanto o André Mendonça estiver lá no STF, votando contra o aborto, votando contra as coisas que nós não acreditamos, votando contra o casamento homossexual que nós não acreditamos, nós sabemos, nós amamos os homossexuais, mas nós sabemos que o casamento não é isso. Enquanto ele estiver votando o que nós acreditamos, o que está na Bíblia, nós temos que estar com ele, nós temos que estar com eles, em nome de Jesus. E Deus está nos despertando e nos levantando para isso, amém? Nós, aquelas virgens, nós sabemos que tinha as prudentes e as nécias. Você conhece a história. As prudentes estavam preparadas. Elas levantaram, acordaram, levantaram e elas tinham azeite suficiente. As lamparinas estavam acesas e elas foram ter com o noivo. Mas as nécias, as que não eram prudentes, elas também acordaram. Elas também levantaram, mas elas não iluminaram nada. Elas não tinham azeite. E elas ainda queriam pegar emprestado das outras que se prepararam. E as outras falaram, ninguém mandou você não se preparar. Eu não posso te arrumar agora. De última hora, aí vai faltar para mim. E eu quero ir. Eu quero estar com meu noivo. Então, queridos, nós não podemos ser das nécias, daquelas que não se preparam. Nós vamos ser daquelas que nós vamos estar reluzente, iluminando tudo lá fora, na hora que o nosso noivo chegar. Porque nós não sabemos o dia e a hora, mas nós vamos em nome de Jesus, resplandecer o brilho de Cristo. Mas eu queria te perguntar, a sua vida tem sido essa luz, tem tido essa luz? Enquanto eu estou aqui falando, você já pediu para o Senhor ir mostrando aí no seu coração? Em qual dessas etapas você está? Às vezes você acordou e falou, não, eu quero estar com Jesus e é isso que eu quero para a minha vida, é o certo, é o bom. Eu quero aprender a Bíblia, eu quero começar a ler a Bíblia, eu nunca li inteira, mas eu preciso começar. Eu quero tentar ler todo dia, meditar no livro dia e noite, eu estou entendendo. Então você está só acordada. Agora, se você começou, se você está lendo a Bíblia, se você está indo nos cultos, se você está andando ali com o Senhor, se você está louvando na tua casa, adorando, eu não tenho tempo para tudo isso. Tem sim. Entra no seu carro ouvindo. Queridos, eu já ando até com o fonezinho assim, com o celular ligado. Às vezes lá na Bíblia, no aplicativo, estou sempre ouvindo, ouço de novo. Às vezes eu já li em casa, não, gostei disso daqui, eu vou ouvindo durante o dia. E às vezes eu chego no escritório, eu não fico ouvindo lá, porque lá eu preciso concentrar no que eu estou fazendo. Mas eu vou, indo, voltando. Aprenda a fazer as coisas. Vai tomar banho, queridos, ouve pregação, vai cantar louvor no banho, liga lá o celular. É uma maravilha.
então você vai estar na fase de quem já se levantou. Amém? Agora, se você está manifestando isso lá fora, você está iluminando as vidas, você está iluminando aonde tem trevas, você está iluminando e trazendo a face de Cristo nos locais, você está resplandecendo a face de Cristo no seu trabalho, você está resplandecendo a face de Cristo na sua escola, na faculdade, com a vizinha, você está resplandecendo, não importa onde, porque aqui na igreja, olha que beleza, está um luzeiro aqui, olha esse luzeiro, que maravilha, não é só a luz não, querido, se apagar a gente vai continuar reluzente aqui por causa do brilho de Cristo, nós brilhamos o Senhor, amém? Mas nós precisamos iluminar onde há trevas, nós precisamos chegar nos locais que tem trevas, e nós vamos ser oprimidos, porque o diabo fala, não, aqui é meu, aqui é treva, vou te apagar, fala, não vai não, em nome de Jesus, porque a igreja despertou, e a igreja levantou, a igreja está orando, adorando, e nós vamos avançar, em nome de Jesus, amém, queridos? Amém? Queria que você ficasse de pé, nós vamos selar esse momento, louvando a Deus com uma canção muito conhecida, que diz que Jesus, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, e nós nada temeremos, porque nós temos o Senhor, amém? Nós vamos declarar, porque nós somos uma igreja que acordou, se levantou, e vai iluminar todos aqueles que ainda estão nas trevas, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Santo, santo, santo. Vamos declarar: Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Declare: se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos.
deixar apagada a luz. Vocês podem ficar aí já, fica cansadinho em pé. Mas queridos, é isso. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é nossa salvação. Nós não temeremos nada, nem ninguém que tente fazer a igreja ficar paralisada, a igreja adormecida. Não, nós vamos acordar. Nós já acordamos, mas muito mais do que isso, nós estamos em todo o tempo nos levantando. Nós temos visto pessoas se levantando, dando a sua cara e iluminando lá fora, em nome de Jesus. Se você está aqui, é porque você já acordou. E sabe, queridos, o que Deus começou a falar comigo ainda lá na competição de ginástica de tarde, eu comecei a ver aquelas meninas, todas aquelas crianças vindo, os grupos fazendo apresentação, e tudo assim organizadinho, a roupa igual e os passos, e tudo aquilo que nós vemos aqui também na igreja, com louvor, com a dança, e Deus ali ministrando o meu coração. Tem muitos meses, hoje a Isabela apresentou, a Helena também, filha do pastor Murilo e pastor Ana, e nós estávamos lá, eu e a pastor Ana, assistindo. E tem meses que eu preciso acordar a Isabela às 6:30 da manhã. Por conta da apresentação, ela começou a ter que ir lá treinar às 7 da manhã, que não era um horário que ela treinava. E criança que não é acostumada a acordar cedo, você sabe como é que é, não é verdade? Uma bênção. Mas nada, como ela gosta da ginástica, ela até acorda. E aí eu comecei a precisar chamar ela às 6:30 da manhã. E tinha dias que eu falava, ai meu Deus, ir lá acordar ela e levar para ginástica, né? E a gente que é mãe, não vem dar uma de que você não passa por isso não, tá? Você é muito espiritual se você não passa, querido, porque eu passo na minha casa. Tem dia que você está cansado, você vai dormir, que você está só o pó. E aí você fala assim, ai meu Deus, aí tem que levantar, tem que acordar ela, não sei o quê. Eu também saio de casa às 7 horas, né? Mas a gente se arrumar é uma coisa, a gente arrumar a criança é outra coisa, bem diferente, queridos. E aí eu pego e falo assim, não, eu preciso acordar ela, porque ela está treinando para ela fazer direitinho no dia, eu preciso pagar esse preço por ela, eu preciso acordar ela. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. E eu falo, não, eu vou acordar. Então eu vou lá e desperto ela. Só que muitas vezes ela fica ali na cama. E eu falo, Isabela, levanta, senão você não vai acordar, minha filha, levanta. Porque ela já acordou, ela entende que está na hora da ginástica, mas ela fica ali naquele soninho. E queridos, eu vou lá e pego ela e eu começo a andar com ela de pé, levando para o banheiro assim. Quem é mãe sabe o que é isso também, né? Toda casa acontece essas coisas. Aí eu pego ela assim, ainda dou conta, né? E eu vou meio que carregando ela assim, e levo ela até, quase coloco ela sentada lá no vaso para fazer xixi. Vamos, Isabela, levanta, por quê? Por que eu faço isso? E aí hoje Deus lá ministrando comigo. Por que a gente faz isso? Porque eu sei que se eu não colocar ela de pé, a chance dela dormir de novo é muito grande, a gente vai perder a hora. Mas a gente não podia perder a hora, porque ela precisava treinar para ela estar preparada. Ela precisava treinar para ela estar preparada, porque o dia ia chegar, e o dia era hoje. E aí eu vi tantas crianças lá, brilhando, né? Brilhando na sua apresentação, assim como nós brilhamos a face de Cristo, amém? Mas nós precisamos acordar e levantar, nos preparar, para a gente brilhar a face de Cristo, amém? E nessa coisa tão simples da apresentação dela, Deus foi ali ministrando comigo sobre a noiva. A noiva muitas vezes desperta, como eu falei, mas ela fica ali, deitada. E eu sei que Deus falou ao seu coração o que você precisa estar mudando para 2022. Porque nós estamos falando de reflexão. Desde o início nós falamos de reflexão. E às vezes no seu coração você falou, uau, esse ano eu fiquei bem acordada, mas eu não levantei. Tem coisas para fazer, eu preciso me posicionar. Amém? E você vai se posicionar. E você vai ser uma noiva avivada. E você vai resplandecer a face de Cristo. Amém? Vai chegar o dia da apresentação, você vai estar pronta com as lamparinas lá, querida. Amém? Glória a Deus. E aí, às vezes você vai falar assim, pastor, amém. Eu sou dessas que
está vindo na igreja, então há esperança para mim. Eu estou entendendo essa palavra e se eu já acordei, eu quero me levantar. Se eu já me levantei, eu já estou querendo ser iluminada por Cristo e sair resplandecendo a face de Cristo. Mas tem gente que está dormindo. E o que nós vamos fazer? Eu queria dizer algo para você. Eu queria, na verdade, que os meninos abrissem Eclesiastes 9:4. Estou quase encerrando e eu quero deixar essa palavra para você porque é responsabilidade sua também, amém? Às vezes você vai falar assim, mas e aquele? E aquele que ainda não tem Jesus? Você está falando que é agora, que é a hora, tem que acordar, tem que levantar. Olha o que diz a palavra. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Queridos, mais vale um cão vivo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Enquanto houver um fôlego de vida, há esperança. Enquanto houver um fôlego de vida, há esperança. Se você tem um problema no seu casamento, mas vocês estão ali, vocês ainda estão vivos, há esperança. Se você tem um problema com seus filhos, mas você está vivo, ele está vivo, há esperança. Se você tem um problema de relacionamento, um problema no emprego, um problema no trabalho, há esperança. Se você está tentando converter alguém que ainda não se converteu, mas ele está vivo, há esperança. Há esperança, porque a Bíblia diz que há esperança até para a árvore cortada. Porque se ela estiver ali perto, à beira do ribeiro, se ela estiver firmada ali pertinho de Jesus, por quê? Porque Jesus é do trono de Deus que saem águas vivas, e diz isso a palavra do Senhor. Há esperança para essa árvore, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas, ela vai de novo brotar, ela vai de novo ficar verdinha, ela vai de novo renascer e ela vai frutificar. Então há esperança. Mas fulano está perdido, ele já foi crente, agora ele não quer mais saber. É muito difícil trazer de volta uma pessoa que já foi crente e que se perdeu. Eu não estou falando que é fácil. Ninguém falou que as coisas de Deus são fáceis. Ninguém está aqui para falar isso, querido. Ninguém está aqui para falar, vem para Jesus, que é sua bênção. Você vai ficar o dia inteiro lá, tomando sol, comendo, bebendo, não precisa nem trabalhar mais. Isso é mentira. Ninguém falou que é fácil. Mas eu estou falando que há esperança e que é totalmente possível. Amém? É totalmente possível. Sabe, queridos, eu quero te provar isso na palavra. O fundo do poço é o começo da subida. O fim para nós é o começo para Deus, e nós precisamos entender isso. Quando você chega no fim, que você não tem mais força, Deus, tá bom para Deus trabalhar. É uma beleza para Deus trabalhar quando acontece isso. Não é gostoso. Não é gostoso. Mas Jesus só ressuscitou Lázaro quando Lázaro já estava morto, não foi assim? E ainda as irmãs de Lázaro falam: Jesus, se você tivesse chego um pouquinho antes, agora já está até fedendo, não tem mais o que fazer. Ele falou: não, essa morte aí não é morte não, isso daí é para ser glorificado o meu nome, fica tranquila. E daí ele fala assim: vai lá, tira a pedra. Olha ele mandando a atitude do homem. Vamos posicionar, gente? Vai lá, faz alguma coisa, tira a pedra. Jesus não podia tirar a pedra, ele ressuscitou o morto. Mas vai lá, tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Quando tudo estava perdido, Ruth, quando tudo estava perdido, sabe o que era ser uma viúva naquela época de Ruth? Ruth tinha perdido tudo, tinha perdido o marido naquela época, era o que a mulher tinha, um marido. A mulher não trabalhava fora, não vivia das outras coisas, não fazia, ela não tinha nome, ela não tinha direito a voto, ela não era ninguém. Ela não era nem contada, queridos, ela não fazia parte nem da estatística. Quando você vê na Bíblia que está contado lá o número de pessoas, são só os homens, mulher não era nem contada. A gente não fazia parte nem da estatística. Você tem noção disso? Então quando ela perdeu o marido, ela perdeu tudo. Mas aí ela deu uma resposta certa. Ela chegou para a sogra dela e falou: onde você for, eu vou com você, o seu Deus é o meu Deus e nós estamos juntos. E daí ela foi lá trabalhar na lavoura de Boaz. E quando ela não tinha nada, Deus falou: esperança, você está viva, Ruth. Você não morreu. Você está respirando, Ruth? A esperança. E aí Deus vai lá e restaura toda a sorte dela.
Mas eu quero te falar de 2 ladrões, história que você conhece muito. Jesus estava lá sendo crucificado. E tinha 2 ladrões do lado de Jesus, não era assim? Você conhece a palavra do Senhor. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer com o nosso último fôlego de vida. É a resposta. A questão não está na pergunta, porque quando a gente tem um problema, a gente começa a perguntar demais para Deus. Para de perguntar e dar resposta. Para de perguntar. Sabe, igual criança, nós somos pais, quando a criança fica, mãe, por quê? Mãe fala, fica quieto, por favor. Só faz o que eu estou mandando, vai lá e obedece, né? A mãe fala isso, por quê? Porque a criança quer perguntar. Deus não está preocupado em dar satisfação para a gente, Ele quer saber a nossa resposta. Então nós não vamos perguntar, nós vamos responder com as nossas atitudes. Nós vamos responder da forma correta. E naquela cruz tinha um ladrão que respondeu da forma errada. No seu último suspiro de vida, ainda havia esperança. Mas ele olhou e falou, se você é mesmo esse daí, esse tal de Salvador, por que você não desce daí? Salva-se a você mesmo. Faz alguma coisa por você. E aí Jesus deve ter olhado morrendo de dó dele, né? Falou, Jesus. Jesus não, né? Porque ele era Jesus. Mas ele olhou e falou, meu pai, no último fôlego de vida está fazendo tudo errado, não está dando a resposta certa. Mas aí o do outro lado olha e fala assim, tenha misericórdia de mim, faça alguma coisa por mim. Olha, eu mereço estar aqui, mas você nem merece, eu sei quem você é. E reconheceu Jesus. Naquele último fôlego de vida, naquele momento que ainda existe esperança, porque tinha um cão vivo. Você já ouviu uma pessoa falar assim, estou vivendo uma vida de cão? Pois é só isso que você precisa para você ter Jesus, meu filho, e ter sua vida assim, sua vida resolvida. E aí, aquele ladrão reconhece que ele estava tendo uma vida de cão, que ele não era nada. E Jesus fala, fica tranquilo, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E hoje Deus está falando para você, há esperança, há esperança, há esperança. Estamos encerrando um ciclo, começando outro ciclo. Você pode fazer tudo diferente todos os dias. Todos os dias você vai acordar, você vai levantar e você pode fazer tudo diferente. Porque Deus quer te ajudar, depende de você querer fazer. Amém? Em nome de Jesus? Agora nós precisamos tomar muito cuidado com o diabo. Muito cuidado, nós precisamos ficar atentos. Porque nós resolvemos acordar e nós resolvemos nos levantar. E o diabo, ele é especialista em colocar tropeços na nossa frente. Ora ele fica tentando atrasar a nossa vida, ora ele fica tentando adiantar para a gente sair do tempo. E a gente não pode sair do tempo. Eu queria que você se atentasse para isso. Se atente para isso. E eu quero te dar um último exemplo. Um último exemplo. Sabe que quando Jesus, com 30 anos, ele estava lá no deserto, a palavra de Deus diz que ele batizou e foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele estava lá, e você conhece a palavra, ele foi sendo tentado de todas as formas. Pega essa pedra, transforma em pão. Enfim, ele foi sendo tentado de várias formas. E no final, o diabo falou assim, tá vendo tudo isso aí, se prostre, que eu vou te dar tudo isso daqui. Agora eu queria que você raciocinasse sobre algo. Uma das estratégias do diabo é fazer a gente atrasar. Presta atenção nisso e repete comigo. Uma das estratégias do diabo é fazer com que a gente se atrase. Que é o que eu preguei até agora. Nós precisamos acordar, nós precisamos levantar, nós precisamos agir. Senão nós vamos ficar atrasados. E assim como as noivas que eram nécias, elas não tiveram como entrar porque elas fizeram tudo com atraso, não se prepararam. Ele pode colocar embaraços na sua vida para você se atrasar, não acordar, não levantar e não ser iluminado. Isso é fácil de enxergar, porque começa a acontecer tropeço, você fala, eu vou mesmo assim, você começa a dar volta. Você começa a dar volta nos tropeços que o diabo coloca, eu não aceito, eu vou. Não, eu tô ruim, mas eu vou. Eu tô doente, mas eu vou. Eu tô com dor de cabeça, mas eu vou. Não, eu não tô com vontade de ir, mas eu vou. Aquele dia a pastora pregou e falou que tem que ir sem vontade mesmo, eu vou sem vontade mesmo. Eu não quero ler a Bíblia, mas eu vou. Eu não quero orar, mas eu vou. E se você vai passando, você vai. Só que uma outra artimanha do diabo é fazer o que ele tentou fazer com Jesus. Dali 3 anos,
iria acontecer a vitória de Jesus contra o inferno, a vitória da vida, a vitória da salvação, a vitória que nos daria vitória, a morte e ressurreição de Jesus. Mas ali, ele tentou fazer Jesus cair, oferecendo para Jesus o que Jesus ia pegar a escritura dali 3 anos. A escritura vinha dali 3 anos. Jesus tinha muita coisa para cumprir, para fazer, para nos ensinar. Tinha uma vida para viver ali com os discípulos, para deixar o seu legado. Mas aí às vezes o inferno faz o que? Ele adianta. Ele adianta. Você quer ser muito abençoado, você quer um cargo que você às vezes não tem condição de estar naquele cargo. Às vezes você quer ser o chefe de uma empresa, ter um negócio próprio. O diabo abre às vezes uma porta que nem era de Deus. Você não ora, você não faz a sua parte, você entra, porque você almejava muito aquilo, e aí você quebra, e aí dá tudo errado, e aí você não tem condição de se sustentar naquilo. Sabe por quê? Porque adiantou. Nós precisamos estar no tempo. Nós precisamos estar no tempo. Quando nós fazemos um plantio, e nós vivemos numa cidade agrícola, você sabe disso. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de esperar a chuva, tem o tempo de deixar crescer, e tem o tempo de colher. E nós não podemos colher antes. Nós não podemos colher antes, porque dá tudo errado, a gente perde tudo. A gente perde tudo. Então eu queria que você se levantasse. Que você se levantasse. Levanta, igreja, e declare assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que eu quero ser uma igreja que acorda, que se levanta, que ilumina, que resplandece a face do Senhor. Mas eu quero, Senhor, estar no seu tempo. Eu não quero me atrasar, Jesus, mas eu também não quero me adiantar. Eu quero estar no seu tempo, Deus, na sua hora, Deus, da sua forma, Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui ouvindo a Sua palavra, declarando, Jesus, que nós queremos estar, Deus, preparados, não só para a sua volta, mas preparados, Pai, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, preparados, Jesus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor, Pai, e nós queremos selar, Jesus, declarando que as nossas lamparinas estarão sempre acesas, que nós estaremos sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Vamos declarar. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
Pode morar, Jesus. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nós reconhecemos o Senhor, Pai. Reconhecemos quem Tu és, Jesus. Declaramos, Pai, que queremos ser uma noiva prudente, uma noiva que permanece acordada, uma noiva que dorme, Senhor, totalmente vestida, preparada para se levantar a qualquer momento, Pai. Uma noiva que está com as suas lamparinas acesas. Uma noiva que vai estar te louvando, te servindo, Jesus, te amando. Reconhecer em todo tempo quem o Senhor é. Uma noiva que não perde a esperança. Uma noiva que não se entristece, que não fica com medo, mas uma noiva que avança. Uma noiva que avança, uma noiva que ganha territórios. Uma noiva que ganha territórios que foram assolados pelo inimigo. Nós não aceitaremos, Deus. Nós não aceitaremos, não nos conformaremos, Deus. Nós queremos declarar isso diante do Senhor. Nós queremos declarar isso diante de Ti, Pai. Que nós queremos ser essa noiva, Jesus, que Te ama, que Te ama. Oh, Jesus. Mas muito mais ainda do que isso, Senhor, uma noiva que não recua de onde ela já chegou, Pai. Haverá dias que vai ser difícil subir um degrau, Pai. Mas nós não queremos ir para trás, Jesus. Nós queremos avançar com o Senhor. Eu queria te dar a oportunidade. Se às vezes você já conhece o Senhor, às vezes você já está de pé, está resplandecendo a face do Senhor. Eu queria que vocês todos repetissem comigo. Senhor Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti. Senhor Deus, faça morada no meu coração. Senhor Jesus, eu Te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Escreva, Jesus, o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez e que gostaria de orar junto conosco? Tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, eu queria te dar a oportunidade para você levantar a sua mão e nós vamos orar com você. Alguém aqui fez essa oração e quer realmente estar entregando seu coração para Jesus? Ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador? Se tiver alguém, levante sua mão, que alguém vai estar indo até aí para orar junto com você. Amém? Glória a Deus. Todos já tinham orado, declarado o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Queridos, vamos permanecer de pé, porque nós vamos agora fazer a ceia do Senhor. Queria chamar o pastor Lucas, que vai estar nos conduzindo na ceia. Que nós possamos levar essa palavra para as nossas vidas todos os dias de 2022. Quando chegar aquele dia que você acordar, que você não tiver vontade de levantar, você lembra que você precisa levantar, nem que se for arrastado. Houve um dia que eu preguei aqui, que eu disse uma frase que foi o seguinte:
Você pode até querer desistir, mas você não tem direito. Você pode até querer desistir, mas você não tem direito, porque a sua vida é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Queridos, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23. Enquanto eles abrem, meu Deus do céu, está ligeiro esse povo. Hoje pela manhã, na EBD, a gente falou sobre as epístolas do apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu essa aqui para a igreja de Corintos. E é engraçado que Paulo, nós explicamos, eu tive a oportunidade de falar com alguns, ele fala a respeito de doutrina. Se você não estudou os livros do apóstolo Paulo, você precisa estudar, porque